As nossas vitórias, elas só fazem sentido quando elas são compartilhadas com quem amamos. Porque eu sou colocada para fora de casa algumas vezes exatamente por ser trans, por ser essa pessoa. Você logo fala assim, não, mas peraí, essa história parece com a história de fulano. E aí esse fulano está pertinho de você. E você vai percebendo que esse que parecia estar tão longe, é a história de todos nós. Oi pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Domingo à Noite. Esse programa que vocês já sabem, traz histórias inspiradoras todos os domingos para a gente poder começar a semana de forma diferente. E aí, depois os psicólogos vêm e nos dão algumas dicas de como é que a gente aproveita essas histórias na nossa vida. O programa de hoje vai trazer a história da Sara. Quanto mais conhecimento, mais empatia. Mas antes de falar da história da Sara, vamos ver aquela musiquinha? Roda a vinheta. Opa, vinheta não. Vinheta é coisa de cringe. Vamos lá, aperta o play. Música! Quando a noite chegar, não adormeça o recomeço. A vida é curta, mergulhe então. O que te trouxe até aqui, me diz agora. O sucesso é para todos, comece do começo. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Boa noite! Fabrício, volta logo para São Paulo para trazer meu óleo de pequi, que é o meu presente. E por falar em presente, quarta-feira, dia 30, foi aniversário do Fabrício. Mas ele não fez nem 40 anos ainda. Fabrício, parabéns! Feliz aniversário para você que é um menino tão bacana. Áurea, você me dá trabalho, hein? A semana passada, no último vídeo, você me pediu óleo de pequi. Eu tive que ir lá, né? Comprar óleo de pequi. Óleo de pequi. Você não queria? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Óleo de pequi. Se você nunca comeu pequi, cuidado. Peça para um goiano te ajudar a comer, tá? O óleo pode tomar tranquilo, o óleo não tem problema. Eu me lembrei essa semana que eu já usei saia balonê. As amigas que têm a mesma idade que eu vão se lembrar, né? Devem ter usado também. Eu também já dancei lambada. Vocês dançaram lambada? Acho que na década de 90 tinha até uma novela na Rede Globo que tinha muito essa dança. Por que eu tô falando disso? De vez em quando surgem alguns costumes, algumas músicas, algumas roupas, alguns acessórios, surgem modas, né? Moda em diversos setores, né, da nossa vida. Muito bem. Nos últimos 10 dias, a internet toda, as redes sociais, falaram muito da palavra cringe. Você sabe o que é cringe? Se você nunca ouviu falar ou teve que pesquisar na internet para saber, é porque provavelmente você é um deles. E essa explicação eu vou deixar para os meus amigos fazerem, porque o que eu vou falar aqui agora é sobre as gerações, que tem tudo a ver com essa expressão que está rolando aí nas redes sociais. Então vamos lá? Geração Baby Boomers são aqueles que são nascidos entre os anos 1940 e 1960. A geração X são os filhos dos Baby Boomers, que são aqueles nascidos entre 1960 e 1980. Depois dessa geração vem a geração Y, que são os famosos millennials, são os nascidos entre 1980 e os anos 2000. E atualmente nós temos a geração Z, que são os nascidos entre 2000 e os anos atuais, né? 2021, onde nós estamos agora. Então, galera, explica aí pra eles o que significa essa tal expressão cringe. Áurea, eu acho que estão tentando
nos rotular. Eu sou da geração Z e nós usamos muito a palavra cringe para as coisas que sentimos aquela vergonha alheia dos millennials, que é uma geração antes da nossa. Traduzindo, a palavra cringe significa vergonhoso. É quando achamos alguma coisa cafona. Mas a palavra cafona também é cringe. Se você deixa o cabelo de lado, usa calça skinny, aquelas bem apertadinhas, e falando pra todo mundo que ama tomar café, só sabe falar de boleto e ainda posta o treino de hoje está pago, isso significa que você é cringe. E hoje é o dia de conhecermos a história da Sara. Sara Wagner York. Eu adoro o nome da Sara. Antes de rodar a entrevista da Sara, eu quero relembrar o propósito do nosso programa. O mundo já tem críticos demais, seja um incentivador de pessoas. No programa de estreia, nós comentamos que nós gostaríamos de trazer histórias que deixasse bem claro para todo mundo, que todo mundo pudesse sentir que sim, o sucesso é para todos. E quando eu falo de diversidade, quando a gente fala de inclusão, tem uma frase que eu carrego comigo para sempre. Diversidade é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar. Mergulhem nessa história da Sara e vejam quanta coisa nós podemos aprender com ela. A nossa convidada de hoje, ela é pedagoga, ela é mestra, ela está defendendo um doutorado em uma das mais renomadas universidades do Brasil. Ela é avó, mas é uma denominação que ela gosta de falar para todos os cantos. A Sara é travesti. Sara, bem-vinda ao Domingo à Noite. Oi, Fabrício, que prazer e que honra estar aqui com vocês, com esse monte de psicólogo que eu tô até com medo já. Felicidade é aquele momento que você para e pensa assim, caramba, onde é que eu gostaria de estar nesse exato momento? Se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar exatamente nesse lugar, me preparando para entrevistar você. Porque se eu estou aqui hoje, me testando e estou me arriscando, é porque eu tive incentivo de pessoas amigas. Então, eu estou muito feliz, de verdade, muito grato a você por me dar a entrevista e grato por todo o incentivo que você me deu para eu estar aqui nesse momento realizando um sonho, de verdade. Sara, que relevância você acha que tem falar sobre essa temática para pessoas que não são conhecedoras? Assim, eu comentei essa questão de saber o gênero, né? Essa questão do conhecer a causa. É interessante se dizer sobre pessoas que não conhecem muito o tema, sabe por quê? O brasileiro ele é um sujeito que ele é múltiplo. Todo mundo tem uma tia que bebe e cai de costa com as pernas para cima, mas a gente gosta de falar que ela é escandalosa. O tio que faz a mesma coisa a gente não fala, né? Todo mundo tem na família alguém que tem uma certa dificuldade de compreender alguma coisa, mas a gente não gosta de mostrar essa pessoa, a gente gosta de mostrar aquele que se apresenta como o grande sábio da família. Não é? A gente sabe que até que algumas décadas atrás, quando se chegava na casa de uma pessoa que tinha um parente com deficiência, essa pessoa era escondida. Então, de repente, a gente não quer esconder mais nada. Porque quando a gente começa a falar, Fabrício, você logo fala assim, não, mas peraí, essa história parece com a história de fulano. E aí esse fulano está pertinho de você. E você vai percebendo que esse que parecia estar tão longe, é a história de todos nós. Eu acho que a gente tem aqui dois objetivos, e que está muito em linha com o que você comentou, que o primeiro é que eu acho que o conhecimento gera empatia. Então, eu acho que quando você vê de perto e conhece a história, você acaba entendendo e você acaba reconhecendo também, como você comentou, reconhecendo situações muito próximas que a gente acaba culturalmente ignorando. Por outro lado, eu acho que você também vai trazer aqui inspiração para pessoas que se identificam diretamente com você, que com certeza vão se inspirar com a sua história. A tua história já começa de forma inusitada, né? Você pode comentar com a gente? Eu descobri que eu não era, que a minha mãe havia me roubado numa maternidade da minha verdadeira
mãe, da minha genitora, né? Então cresci com 2 pais que o meu pai eu recebia muito carinho, da minha mãe eu recebia exatamente o peso que ela sentia sobre o erro que ela provavelmente teve consciência em algum momento. Depois, acho que na adolescência eu vou conhecer, né, a marginalidade e as ruas, porque eu sou colocada para fora de casa algumas vezes, exatamente por ser trans, por ser essa pessoa. Como é que era seu dia a dia na escola? Nossa, eu apanhava muito. Eu venho de uma escola que ser homem e ser mulher era chancelado já no berço, né? A lista de aniversariantes do rosa e a lista de aniversariantes do azul. O seu nome está em qual dessas 2 listas, né? Eu sempre fui verde, não tinha lista de plantas, por exemplo, né? Eu queria das árvores, eu queria ser a samambaia, né? Que essa geração ela é muito marcada pela dor. A gente aprendeu a transformar dor em sorriso. É como entrar na minha sala de aula hoje, né? As pessoas falam assim, nossa, mas a sua aula é um show, né, professora? Eu falo, ela tem que ser um show, porque há 5 minutos atrás, antes de entrar pela porta da sala de aula, eu fui chamada de bicha, eu fui chamada de traveco, eu fui chamada de viado. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de abrir a porta da sala dos meus alunos e ali entrar falando uma coisa que é: ai, gente, eu fui ofendida, desculpa, a professora precisa tomar uma água, mas eu também posso entrar por essa sala de aula, engolir o choro, como faço durante muitos anos, e aí fazer uma outra aula, que é uma aula do campo da maravilha, da fantasia, da invenção. E aí a gente faz essa aula que talvez seja maior. Mas essa aula maior ela não acontece livre e espontaneamente. Ela acontece porque ela é filha da dor também. E aí, a gente está lá naquele momento, você falou que foi expulsa de casa. E minha avó falava assim, o dia que você tiver algum problema, vem aqui e fale com Deus, porque Deus vai te ajudar. Em seguida, ela me mostrava a imagem de Nossa Senhora. E isso, para mim, era um conforto imenso, porque a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma santa, né, da Igreja Católica, para quem não conhece, que que tem uma imagem que é muito agregadora, né, que muito abraça, que pega, que recebe. Essa tranquilidade acabou quando um amigo meu, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, fala assim, mas você sabe que os gays, os efeminados... Aí, na hora que ele falou efeminado, eu já levantei o ouvido. Falei, opa, é comigo, né? Esses não herdarão o reino dos céus. Falei, como é que é? Ele falou, gente, igual você vai para o céu, não, vai para o inferno. Eu falei, meu Deus, eu não posso passar por isso, né? Como que eu vou sair disso? E aí ele falou, olha, mas tem uma solução, né? E eu acabo indo para a igreja evangélica, e é na igreja evangélica onde talvez eu tenha conhecido outras possibilidades de vida naquele momento, né? E conheço, sobretudo, a mãe do meu filho. Eu ficava pensando, né, o que eu tenho que fazer, tentando me adequar àquilo ali de alguma forma. Eu acho que chega um momento em que uma das tentativas de adequação a esse sistema é o momento onde essa amiga, né, diz que eu me apaixono por ela, né, eu acho que ela se apaixona também de alguma forma, e a gente termina por ensaiar um certo namoro. E é nesse namoro que nasce esse filho, né? É exatamente nesse momento que ela engravida que eu sou expulsa da igreja por eu ser o demônio, né? E ela entra em prova, ela é colocada em prova porque ela tinha cedido, né, a tentação e tal. Muito diferente dessa igreja que hoje, né, leva Jesus Cristo de uma outra forma, né? Um Jesus que abraça, que ama, que pega na mão. Naquele momento, não. E aí o seu filho nasceu, né? E aí como é que foi essa sensação? Como é que foi esse momento? Acho que fui feliz durante algum tempo, né? Percebendo como essa criança ia crescendo, né? Como ela se colocava, sobretudo, né? Trabalhando e sendo
essa mãe, mas que precisava se desdobrar, como muitas mães. O filho dos 5 anos até os 20, ele é retirado do meu convívio. E esses 15 anos, eles são marcados por muita dor, né? Eu pergunto a qualquer mãe ou a qualquer pai, né? Se você perde seu filho desaparece, faz o quê? Em todos esses 15 anos, você ficou procurando ele? Eu acho que por mais de 10 anos eu procurei. Porque são dores que vão se somando, né? Eu passei a minha adolescência procurando a minha genitora. Quem foi que me pariu, né? Depois meu filho some, aí eu passo mais um tempo da minha vida procurando um filho. E aí eu acho que esse excesso de dor foi me levando para um outro lugar mesmo, assim, a chegar em um ponto de exaustão. E aí eu desisto disso. Eu acho que o auge disso é o retorno à rua. Eu me torno moradora de rua. E aí eu tenho uma experiência, né, com drogas, com crack, com cocaína, morando na rua. E essa experiência, ela me apresentava 2 opções, né? Uma delas era a morte, né? Que é uma possibilidade real para quem está numa situação de marginalidade, sobretudo não assistido por políticas públicas no Brasil. E a outra opção era tentar se reinventar. E nessa tentativa de reinvenção, não foi por ordem do acaso que eu acho que eu sou salva, assim. Eu estou num momento, você começou o programa dizendo assim, esse é um momento muito importante para mim, porque se eu pudesse escolher, esse seria exatamente o lugar onde eu gostaria de estar. Eu vou repetir para você a mesma coisa, Fabrício, esse é um momento muito importante para mim. Se eu pudesse escolher, é exatamente aqui onde eu gostaria de estar. Agora tem um detalhe. As nossas vitórias, elas só fazem sentido quando elas são compartilhadas com quem amamos. E a minha pergunta para qualquer pessoa é: com quem você está compartilhando as suas vitórias? Eu morava na rua e assim, tinha ganhado com muito custo R$5. E aí eu falei, eu queria comer, mas eu queria beber, mas eu queria fumar, tudo junto. E aí eu chego num moço chamado Aristóteles e falo para ele assim, você pode me vender uma pinga, porque a pinga geralmente é mais barata, uma pinga, um cigarro, uns 3, 4 cigarros e um frango por R$5? Ele falou, não, você vai ter que escolher uma das coisas. Eu falei, mas que inferno, gente, será que Deus não ajuda nem num dia desse? Aí ele foi e falou, ajuda sempre. Eu falei, ajuda nada, que Deus nem existe, você tá de pegadinha. Aí ele falou assim, existe sim. Eu falei, não existe, porque eu estou na rua. Você acha que uma pessoa desassistida como eu, você acha que pode ficar aqui? E aí ele diz assim, o que você faz? Eu falei, eu sou cabeleireira, podia ter. Se eu tivesse uma cadeira dessa, era uma cadeira de bar, e um espelho, um pente e uma tesoura, juro pra você, ficava rica, porque eu sou boa no que eu faço. Depois de um certo tempo, ele fala assim, você é muito inteligente, né? Eu falei, eu acho que sou. Ele falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Saiu comigo do boteco, do bar, foi na sala ao lado, assim, tinha uma loja ao lado, ele foi abrir uma porta de metal e me mostrou. Era uma sala pequenininha, bonita, uma salinha bonitinha, assim, cheia de espelhos. Aí no fundo tinha uma bancada que dava e um banheiro, umas cadeiras. Ele falou, a minha mulher, eu abri isso aqui, é um pet shop. Eu abri para minha esposa e para minha filha. Elas começaram muito bem, depois largaram para lá. Então o que eu vou fazer? Você falou que você precisava de uma cadeira e de uma tesoura, né? Eu estou deixando então você trabalhar aqui. Você tem 1 mês para pagar o primeiro aluguel. Incrível. E é nesse dia, nesse lugar, que eu começo a dormir, tomar banho, cortar cabelo e fazer uma série de coisas, até que eu saio desse lugar, acho que com uns 8 meses depois, para um salão muito maior.
e esse outro salão que depois é vendido e que eu vou para Londres logo em seguida. Bacana. Alguém te deu oportunidade. Elza Soares vai para Londres para receber o prêmio da BBC de Londres, né, de cantora do milênio, e aí eu vou atendê-la. E durante esse atendimento, a gente tira uma foto beijando a boca, a gente dá um selinho, né? E aí essa fotografia, ela é compartilhada infinitas vezes nas minhas redes sociais. E é exatamente em razão desta fotografia que eu encontro o meu filho, 15 anos depois. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando, olha, tem como você ligar aqui no Brasil? E aí quando eu ligo, tem ele falando, né? A pessoa atende o telefone e eu falo, alô, a pessoa fala, alô. Eu falo, quem está falando? Ele fala, oi pai, benção. E aquilo para mim é um momento de... Eram 15 anos, né? Que eu não ouvia aquela voz, que eu não via aquela pessoa, e aquela pessoa me recepciona com oi pai, benção. Para mim faz todo sentido. E eu volto para o Brasil para poder encontrá-lo. Quando finalmente ele aparece na porta, eu corri para poder abraçá-lo, ele vem me abraçar e a gente dá um abraço de 15 anos de atraso, né? E para mim era como se eu estivesse pegando ele no colo, bebezinho de novo. E aí eu ouço alguém dizendo, do lado, olha o que os viados estão fazendo no mundo. Me conta agora seu ingresso aí na vida acadêmica. Como é que foi isso? Que assim, o meu sonho de viver com meu filho, meu neto, querida, acorda, é outra coisa, não vai dar certo. É quase que inútil. Então eu fui entendendo que eu talvez teria que chamar a atenção de uma outra forma. Né? E aí talvez o exercício fosse na sala de aula. E aí fui me enveredando pelos caminhos da pesquisa e da ciência dentro da universidade, onde eu fui encontrando um certo apoio por ser um espaço democrático, né? Um espaço onde você ainda pode fazer algumas coisas. Né? A sala de aula é isso, a escola pública é isso, a universidade pública é esse movimento, né? Um lugar que você ainda é ouvido. Você pode, por exemplo, dizer que é Lula livre na universidade pública. Você pode dizer que você é Bolsonaro 17 na escola pública. E ninguém vai impedir a sua estada naquele espaço. Eu vejo que, em muitos momentos, a Sara não fala em nome só da Sara. A Sara fala em nome de muita gente. Por que você luta por isso? Por que você representa outras pessoas? Por que você acha importante militar? Por que é importante para você ligar para sua mãe no final do seu dia? Por que você quer abraçar a sua esposa todo dia quando você chega em casa do trabalho? A gente faz isso porque a gente encontra sentido exatamente quando a gente faz em conjunto. Mas eu acho que uma das minhas escolhas foi passar por essa vida sem ser uma pessoa medíocre. Então, assim, eu não sei se eu queria estar num conforto do meu lar, não sendo uma pessoa que tem um programa sexta-feira para falar mal do governo. E qualquer governo, porque eu sempre vou falar sobre direitos retirados da população trans. A gente comentou há pouco tempo que a maior parte da comunidade travesti do Brasil sobrevive na prostituição, ou passa por situações muito difíceis, né? Eu acho que é melhor colocar assim, ó, a maior parte da população trans do Brasil é retirada do emprego formal e, portanto, tem como possibilidade de subsistência a prostituição como destino final. Pode ser que a gente tenha pessoas que estejam assistindo agora e que estão nesse momento, assim, nessa situação da falta de oportunidade, da dificuldade. O que você diria para essas pessoas que sofrem essas questões? Você é uma possibilidade real, né? E você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você não merece passar pelas coisas que eu passei.
né, de forma alguma, por nenhuma dor que a população trans ainda passe, porque essa dor, ela não é causada por esse sujeito, ela é causada por uma sociedade que foi ensinada a odiar esse sujeito, ou essa sujeita, ou esse sujeito. Você tinha, nesse momento em que você chorava, mas não desistia, esse momento que você está passando pelo corredor da escola, você percebe que tem alguém te zombando, te fazendo bullying, e você entra na sala de aula e respira fundo e dá a melhor aula possível. Eu poderia chamar isso de esperança? Esperança de que você vai conseguir mudar alguma coisa? Esperança do verbo esperançar, como diria Paulo Freire, né? Paulo Freire que usa isso, não esperança de esperar, mas esperança de esperançar, né? De acreditar em dias melhores. Eu acho que sim, eu acho que eu esperei por dias melhores, eu acho que eu tenho vivido alguns dias que para mim parecem mais favoráveis, né? Qual foi a maior realização da sua vida? Era, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, era ter reencontrado meu filho. Ver ele nascendo, eu acho que não fez tanto sentido naquele momento, mas reencontrá-lo, acho que foi um ponto máximo da minha vida. Agora, esse ponto máximo ele deixou de existir quando eu vi o meu neto nascendo. Aí eu acho que para mim fez muito sentido, porque eu fui criada com vó. Eu sou a pessoa que eu sou porque eu tive uma avó até os meus 12 anos de idade. Ela faleceu, eu tinha 12 anos de idade, que me ensinava todos os dias o que era o respeito para com o próximo. Todos os dias ela me ensinava isso. Me lembro de falar para minha avó, vó, eu acho que eu sou diferente. E ela dizia assim, você vai estudar muito porque a escola e o conhecimento e a sabedoria vão te salvar de todas as dores. Sara, como é que é o seu domingo à noite? Conta pra gente. Domingo à noite era uma tristeza. E de repente a gente tem domingo à noite para assistir. Então eu assisto domingo à noite. E aí a vida começou a criar outra forma. Eu gosto muito. Eu estou indicando aqui, assista domingo à noite. É assim que a gente faz com que as coisas melhorem. Eu não quero mais ouvir a música do Silvio Santos. Não quero. Como é o seu domingo à noite? Domingo à noite, eu acho que eu tenho meu domingo à noite, eu acho que é igual a minha sexta-feira de manhã. Todos os dias eu estou fazendo alguma coisa que para mim faça muito sentido. Eu não espero domingo para ir à praia. Eu moro a uma quadra da praia. Eu vou à praia todos os dias. Eu caminho na praia todos os dias. Assim, eu não espero uma grande realização, sabe, para fazer a minha vida ter sentido. Eu espero realmente que as pessoas que estejam assistindo nesse domingo à noite, ou que estejam assistindo o vídeo, né, em outros dias, que essas pessoas se sintam inspiradas pela sua história. Uma história de luta, uma história de esperança, uma história de fé, porque você me deu permissão de concluir como eu quero, né? De fé e de sucesso. E aí, Eu acho que vou terminar essa entrevista fazendo a seguinte pergunta para você. O que é felicidade? felicidade é a possibilidade de se reinventar todos os dias. O resto é ser antigo, é ser cafona, é ser medíocre, é ser brega, é ser ignorante, mas se reinventar, entender que você é uma outra pessoa. Amanhã, quando você acordar, você será uma outra pessoa. E aí você pode escolher se apegar à pessoa que você foi hoje, ou você pode escolher se apegar à pessoa que você será depois de amanhã. Eu estou em todas as redes sociais, no Medium, com textos bacanas, internacionais, traduzidos por mim, na TV 247, toda sexta-feira, meio-dia, todos os outros nas redes sociais com @SaraWagnerYork. Eu acho que as pessoas vão gostar do que eu tenho colocado lá. Todo dia tem uma coisa desconfortável para a gente aprender, mas tem um negócio bacana para a gente também rir.
Sara, obrigado, viu? Obrigado pela sua generosidade. Ô Fabrício, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem produzido coisas para a vida. E você faz isso. Acho que todo domingo à noite você tem tentado, de alguma forma, levar uma outra forma de viver para quem vai acordar amanhã tentando ser um pouco melhor, né? É isso aí. Esse Domingo à noite. Obrigado, viu? Bom domingo à noite para você, sempre. Obrigada a você. Bom domingo à noite. E com a musiquinha boa. Não me termina com aquele lá, 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 lá. Não quero. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, pessoal. Até semana que vem, hein? Tchau. Tchau, Sara. Obrigado, viu? Quero a música boa. Agora sobe a música boa. Participa do próximo programa com a gente. Manda perguntas para Sara, manda pergunta para os psicólogos. É tão gostoso quando a gente faz o programa juntos. E para começar essa próxima semana, assim, cheios de vontade de viver, não esquece de uma coisa: o sucesso é para todos. Então, é para você também. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé.